Oi, oi, gente! E no vídeo de hoje teremos mais uma lista com o seguinte tema: livros que se passam em cidades pequenas, onde todo mundo conhece todo mundo. Então, esse tipo de ambientação é ótima para romance, mas principalmente para thriller, em uma cidade pacata, onde nada acontece e de repente um assassinato brutal acontece. Quem nunca leu uma premissa dessas? Ou agora, quando a gente fala de romance, uma cidadezinha pequena onde a protagonista acabou de se mudar e tem um bando de fofoqueiros tomando conta da vida dela, fazendo fofoca, gerando treta e furdunço, né, infernizando a vida dos nossos protagonistas, gerando várias tretas e fofocas que deixam a gente passando muita raiva. Então, tem uma autora, inclusive em específico, que adora explorar essa ambientação e eu tô aqui para trazer essas dicas maravilhosas, então anotem tudo, não percam, porque tem muita dica boa vindo por aí. E claro, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever, compartilha, comenta, gera bastante esse engajamento. E claro, quando for fazer qualquer compra na Amazon, não se esquece de usar o meu link que tá aqui na descrição. Me ajuda bastante, já que eu recebo uma pequena comissão em cima do valor de compra de vocês e o valor final da compra não será alterado para vocês, beleza? Então não se preocupem. Sem mais delongas, bora começar o vídeo de hoje. Os primeiros dois livros são thrillers com essa pegada de cidadezinha pequenininha, pacata, que eu adoro. E a premissa desses dois livros são bem parecidos, por mais que essas duas obras tenham as suas personalidades próprias. Tô falando de Penitência, que eu li recentemente, da Kanai Minato, e o outro livro é A Segunda Morte de Suelen Rocha. Vamos lá. E Penitência, o que vai acontecer? Um grupo de amiguinhas estão brincando, né? Se divertindo, são crianças, aquela brincadeira de criança. Até que de repente um estranho chega para elas e fala que precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda para alcançar uma certa coisa lá, né? Inventa uma história. Nisso ele seleciona uma dessas meninas e com o tempo as suas amiguinhas começam a sentir falta dela, né? Já que ela saiu, né? Com esse homem e nunca mais voltou. E horas depois elas vão procurar pela sua amiguinha e encontram-a morta. E, gente, é muito complicada essa situação. Por quê? Porque elas são crianças, elas... nunca aconteceu nada de brutal, nenhum assassinato nessa cidadezinha. E o cara, né, que foi até elas, era um cara muito gente boa, legal, que cativou essas meninas. Então elas achavam que ele era inofensivo, mas não. Ele matou a amiguinha delas de uma maneira bem brutal, tá bom? E a mãe fica devastada, culpa as meninas por tudo que aconteceu. E ela avisa para as meninas, ó, ou vocês acham quem assassinou a minha filha, ou vocês vão sofrer as consequências, vão sofrer penitências. E ao longo dos anos, essa ameaça que a mãe dessa amiga delas fez para as meninas marcou muito elas. Elas não conseguiram seguir em frente. E entre descobrir quem é o assassino e sofrer a penitência, a maioria escolheu a penitência, tá bom? E vocês vão ver como essa ameaça, como esse acontecimento marcou a vida de cada uma delas, até que a gente vai descobrir quem é o assassino, quais foram suas motivações, o passado da mãe dessa garotinha que morreu, tá tudo interligado. Vamos ter aí narrativas de todo mundo, todas as meninas vão falar pela primeira pessoa, a mãe vai falar também em primeira pessoa, e por mais que elas narrem a mesma história, será de pontos de vista, vivências diferentes. Eu gostei bastante, mas ainda preferi Confissões, da autora, que eu já li ano passado,
e adorei, foi maravilhoso. Mas pra quem tá querendo aí um thriller pra ler e devorar rapidinho, esse livro é uma ótima pedida. Já na Segunda Morte de Suelen Rocha, o que acontece aqui? Também temos um grupo de amigas, igual Penitência, e uma dessas meninas vai morrer. No caso é a Suelen. E o título, A Segunda Morte de Suelen Rocha, tem toda uma metáfora em cima. A segunda morte. Qual foi a primeira? Então, vocês vão ter que ler para descobrir. Mas também se passa numa cidadezinha pacata. Vocês vão descobrir mais sobre a vida da Suelen, mais sobre a vida dessas meninas, sobre esse grupo. Anos depois, como o assassinato da Suelen interferiu, né? Prejudicou interferiu diretamente na vida de cada uma dessas amigas dela. O passado dessas meninas também, quando elas eram adolescentes, como funcionava a amizade desse quarteto, tudo isso vai ser muito explorado até a gente descobrir quem assassinou a Suelen Rocha, o porquê. A gente vai também se deparar com um cenário de uma cidadezinha onde tem muita treta, muita corrupção, principalmente a Cláudia Lemes foca muito nesse ponto de corrupção. Então eu achei muito legal, muito interessante. E a Cláudia Lemes aproveita, né, para não só falar da corrupção, mas para abordar vários outros temas super necessários e importantes. Como não falar da Brittany C. Cherry, minha filha? Gente, a maioria dos livros dela se passam em cidadezinhas pequenas. Posso citar O Ar que Ele Respira, é um exemplo, né? Vergonha, também outro exemplo, onde a nossa protagonista acabou de se divorciar e volta para sua cidadezinha de origem para passar um tempo com a família, né? E lá ela descobre que o nosso protagonista é o rebelde da cidade. Todo mundo fala dele, tem fofocas sobre ele. E quando ela chega à cidade também vai gerar fofocas em cima dela, fofoca entre o relacionamento dos dois. Então, assim, é uma cidadezinha bem fofoqueira. E eu li recentemente Tempestades do Sul. E é outro livro que se passa em uma cidadezinha pequena, tem uma vibe até parecida com Vergonha, onde a protagonista acabou de se divorciar, passou por um término muito difícil e vai para uma cidadezinha tentar, né, se redescobrir, se reconectar consigo mesma. E lá ela vai conhecer, ou melhor, reencontrar o nosso mocinho. Eles têm um passado, tá bom? Que eles se conheceram anos antes, tiveram que se separar e agora vão se reencontrar. E o nosso mocinho, ele também é visto como o rebelde da cidade, como o cara babaca, casmurro, que não se envolve com ninguém, mas por dentro ele tem um coração muito dócil, muito doce, e eu amei Tempestade do Sul. É maravilhoso. Os outros livros da Brittany também, O Ar que Ele Respira, Vergonha, são assim livros incríveis, sensacionais. Mas Tempestade do Sul é um diferencial porque é muito fofo, muito romântico. O nosso mocinho é um coração mole, um coração de ouro, que você vai se apaixonar, não tem como. É assim, insta-love, né? E a nossa mocinha se reconectando, se redescobrindo, lidando com tudo que aconteceu na vida dela, esse crescimento dela, esse amor todo é maravilhoso, ó. Não tem como não amar, não tem como não se conectar e se apaixonar muito por essa história. Uma Segunda Chance, um livro que eu li recentemente da Colleen Hoover. Também é um livro onde se passa numa cidadezinha pequena. Ela não especifica o nome dessa cidadezinha, mas fofocas rolam solta. E quando a nossa protagonista volta a essa cidade, ela se depara com um cenário de resistência. Porque ela estava presa, ficou 5 anos presa depois de uma fatalidade. E agora ela quer se reconectar com a filhinha dela, onde ela teve na cadeia, só que foi tirada dela e tá com os avós paternos. Mas essa tragédia fez com que os avós paternos
né, da sua filha, sentissem muita raiva e rancor da nossa protagonista. Então ela vai ter que ralar muito para conquistar a confiança deles, para conseguir chegar à sua filha, se reconectar e conhecer finalmente, né, ser a mãe que a Jean tanto precisa, né. E o Ledger, ele é o protagonista, ele também tem rancor, raiva dela, né, por tudo que aconteceu nessa tragédia, mas ele vai ver que as coisas não são bem assim, vai escutar a nossa protagonista, cuidar dela. Claro, é um processo lento, demorado, que precisa de um cuidado, mas se apaixonar por ela é inevitável, os dois vão criar um laço muito forte, um romance muito forte, é lindo, inclusive, até a nossa protagonista finalmente conhecer a sua filhinha, que é a grande meta dela. E quando ela chega à cidade, quando a galera sabe quem ela é, nossa, gera toda uma comoção, mas ela não se deixa abalar. Claro, ela fica muito triste, chora muitas das vezes, mas é compreensível. Mas ela se fortalece também, cresce, amadurece e o final feliz é garantido. Um lugar bem longe daqui, da Delia Owens, que a adaptação tá aí na porta, dia 1º de setembro. Eu acho que dia 1º de setembro vai para os cinemas, eu não vejo a hora de conferir essa adaptação. Também vai se passar numa cidadezinha pequena, vamos nos deparar com um cenário de assassinato no primeiro momento, mas a cena de tribunal, a descoberta, só vai ser mesmo desvendada lá no final do livro. Entre o início do livro, onde a gente se depara com essa cena, né, de assassinato, e o final do livro, que a gente descobre quem foi o autor desse crime, a gente tem várias páginas de história, onde a gente vai conhecer a nossa querida protagonista, que se criou sozinha depois que a família a abandonou, e ela contou muito com os sons, a fauna, a flora, para se alimentar, para se criar, para se cuidar, né? Ela sofreu muito preconceito, né? Ela é considerada a menina do brejo, justamente por viver mais isolado, viver de uma maneira mais humilde e viver de uma maneira mais solitária. Mas vão ter pessoas boas que vão ajudá-la, pessoas que vão querer se aproveitar dela e que vão pagar um preço por isso. Então, assim, é uma história bem complexa. Muita gente pode achar um pouco pacata, parada, chata, mas eu não achei. Eu achei muito inteligente e muito sensível também e recomendo de olhos fechados. Corações em Risco também é o livro da Jai Silva, onde vai se passar numa cidadezinha pequena. E a nossa protagonista, a Georgia, ela sofre muito por conta disso, porque todo mundo sabe quem é a mãe dela, o que a mãe dela fez, e comparam muito a mãe dela com ela. Mas ela não quer esse tipo de comparação, porque ela sabe que não é igual à mãe. Ela sabe que ela é uma pessoa melhor, e ela quer ser uma pessoa melhor. E ela vai se envolver com Adam, que é o nosso protagonista. Eles vão começar a se envolver no ensino médio, mas ela vai descobrir que ele e a sua melhor amiga estão tendo um relacionamento. E ela fica devastada com isso, arrasada, e depois de um ano, terminando o ensino médio, ela vai embora da cidadezinha, passando anos na cidade grande, acho que em Nova York, enquanto Adam e a sua melhor amiga Hannah realmente se casam, têm filhos, até que a Hannah falece depois de uma situação muito triste. E o falecimento da Hannah e o retorno de Georgia para a cidadezinha vão ser praticamente no mesmo momento, mas a Hannah vai morrer primeiro. Mas ela não volta para a cidadezinha por causa do falecimento da Hannah, não. Muito pelo contrário, ela já tinha rompido relações. Ela volta por outras questões. E quando Adam descobre que ela voltou, quando a cidadezinha descobre que ela voltou, depois de tudo que aconteceu, depois de saber quem ela é, né, a mãe dela e tudo mais, gera muita comoção. Esse livro gera muito rebuliço, porque a galera acha que a Georgia foi a segunda opção, que a Hannah foi a primeira. Eu não vi assim. A parada, o romance, os personagens são muito mais complexos que isso. Muito pelo contrário, na minha concepção, o Adam sempre amou a Georgia. Ele foi fraco e covarde por causa da mãe dele, mas a Georgia sempre foi o terceiro elemento entre a relação do Adam e da Hannah. Não tô dizendo que o Adam não amou a Hannah. Amor, mas o amor verdadeiro dele é Georgia. E a Jai Silva
explorou aqui situações reais, complexas, que muita gente já passou, né? Ela deu voz a isso, e ainda bem que ela deu, e ainda bem que eu dei uma oportunidade para esse livro, porque não importa o que digam, eu ainda amo. E por último, mas não menos importante, a verdade sobre o caso Harry Cabot. E eu li esse thriller recentemente, e aqui é um assassinato de uma jovem vai acontecer numa cidadezinha pequena. É o primeiro, assim, é a primeira cena do livro. A gente vai se deparar com esse assassinato, com essa premissa, com essa situação logo no início. Logo no início. E a gente fica se perguntando por que ela foi assassinada, quem assassinou, as motivações. Só que a gente vai descobrir só no final do livro. É um livro polêmico, tá? Que quanto mais eu penso nele, mais polêmico ele se torna. Com certeza o autor se inspirou em certos pontos de Lolita para criar essa obra, tá bom? E a gente vai se perguntar por que o nome do livro se chama A Verdade sobre o Caso Harry Cabot. O Harry Cabot, ele era um escritor, um grande amigo do nosso protagonista, que também é escritor. Inclusive, foi o Harry que fez o nosso protagonista se tornar escritor, ajudou muito ele, deu aulas para ele. Só que o Harry, ele tem um passado com essa menina, inclusive, que foi assassinada. E o Harry vai ser o principal suspeito, e não é pra menos, porque o que aconteceu aí eu deixo pra vocês questionarem. É um livro de várias camadas, um pouco grandinho, mas que te instiga, deixa você interessado. Tem um filme, a galera antigamente gostava bastante, mas eu acho que hoje em dia esse livro consegue pegar em certos pontos problemáticos, consegue pegar em certas situações que eu não acho tão legal assim. Mas eu deixo aí a palco para vocês decidirem, para vocês lerem, porque é bem instigante, muita gente fala bem. É praticamente um clássico aí, o autor é muito aclamado. E é muito... Você fica muito envolvido, se perguntando quem assassinou essa menina, por quê e qual o passado do Harry. Tá bom? Vou deixar vocês aí com essa curiosidade, principalmente porque o livro é polêmico. Bom, gente, isso é tudo. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então curte pra mim, por favor, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Comenta aqui embaixo. E aí, gostou das dicas de hoje? Vai ler algum desses livros? Comenta tudo aqui porque eu vou adorar saber. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, manda pra galera, pro povo conhecer o meu canal, porque isso ajuda imensamente no meu trabalho. Te convido a me seguir lá nas redes sociais, bora bater um papo, me chama lá no direct que eu respondo sempre todo mundo. E sempre que tem alguma novidade, eu compartilho lá nos meus stories. E relaxe que todo domingo, sem falta, tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Um super beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!